No programa de hoje vamos falar sobre a polêmica redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Argumentos não faltam para defender os dois lados. Bom, para debater o assunto, nós recebemos hoje o vereador Alfredinho do PT, o doutor em Direito e membro do MBL, o Movimento Brasil Livre, Luiz Felipe Panelli, e o advogado e ex-vereador Ari Friedenbach, pai de Liana Friedenbach, barbaramente assassinada por um menor de idade em 2003, num crime que chocou o país. Bom, eu começo o programa de hoje fazendo a mesma pergunta para os três convidados. Encarcerar os jovens a partir dos 16 anos é o caminho aí para acabar com a violência no Brasil? Quem gostaria de começar? Obviamente que não. É uma medida absurda caminhar para o encarceramento. A gente já tem uma das maiores populações carcerárias do mundo e não é colocando mais jovens nas prisões que nós vamos resolver o problema da violência. É claro e evidente que o único caminho para se reduzir a violência é através da educação. Eu costumo dizer que tem três formas de diminuir a violência no país, que é através da educação, educação e educação, e só isso. A questão da violência envolvendo menores de idade passa, além da educação, por não redução da idade penal, que isso é uma mentira que vem se contando para a população como uma solução. Isso é uma grande falácia, isso está amplamente comprovado pela experiência de vários países do mundo, mas também o que eu venho propondo já há muitos anos, e isso sim eu entendo que poderia ser um caminho para, não a solução, porque solução não existe, mas minimizar o problema, que seria a responsabilização dos menores que cometem crimes de extrema gravidade. Ou seja, não reduzir a idade penal, mas sim penalizar, responsabilizar de forma efetiva somente os casos de extrema gravidade, que seriam estupro, latrocínio, homicídio e sequestro. Somente para esses casos dar um tratamento diferenciado. Para os demais casos, aplicar o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação que trata de forma muito adequada os crimes de menor gravidade, ou os atos infracionais, que não é crimes. No caso de menor idade, a gente chama de ato infracional. Para esses casos, o ECA está absolutamente adequado. Para os casos de graves ou gravíssimos, eu proponho a responsabilização, tá? Que é muito diferente da redução da idade penal, que seria todos os menores de idade, hoje menores de idade, a partir dos 16 anos, que é o que vem se propondo. Tem propostas absurdas aí para 14, para 13 anos, inclusive, que é uma loucura a gente colocar os menores de idade nos presídios, tá? E nos casos, quando eu falo de responsabilização, seria em unidades da Fundação Casa, jamais num presídio comum colocar um menor de 18 anos, tá? Se for condenado a cumprir essa pena, seria numa unidade da Fundação Casa, jamais numa unidade prisional. Colocar mais jovens ao serviço do crime organizado seria uma insanidade, uma estupidez, uma mentira, porque a gente não vai resolver o problema, a gente só vai caminhar para uma situação mais caótica ainda. Eu queria ouvir também a opinião do Luiz Felipe, ter essa redução da maioridade penal, né, encarcerar os jovens aí a partir dos 16 anos no caso, para você é um bom caminho para reduzir a violência no país? Só encarcerar não, porque nossas prisões são muito ruins. Tá? Já teve ministro que falou que as prisões são masmorras medievais, elas são masmorras medievais e também escolas de criminalidade. Então só encarcerar não, nós precisamos repensar todo o sistema penal, processual penal, descriminalizar algumas condutas, rever nosso conceito da lei de drogas, que hoje enche as prisões. Agora, nós precisamos atacar pesadamente os crimes de mais violência e o crime organizado, para que menores que cometam crimes graves, e muitas vezes menores que são associados ao tráfico de drogas, crime organizado, possam pagar pelo que fizeram, e assim a gente dá uma resposta mais efetiva à sociedade. Então ela não pode ser uma medida que vem de maneira isolada, ela tem que ser repensada num amplo contexto de revisão das leis penais e processuais penais do Brasil. Eu também concordo que o jovem, mesmo se ele for condenado criminalmente, né, se isso fosse possível, ele não poderia ficar no mesmo presídio que as pessoas com mais de 18 anos, senão ia acontecer uma cooptação dele pelo crime organizado, e isso seria muito ruim, tanto para o jovem quanto para toda a sociedade. Eu acho que a pena tem que ser cumprida de maneira apartada. Agora, o que não dá mais é para uma pessoa que tem 17 anos, sei lá, 10 meses de idade, cometer um crime bárbaro, como que foi cometido contra a filha do Ari, e não ter uma resposta eficaz do sistema penal, tá?
Então, nós temos que repensar todo o nosso sistema penal e processual penal, que é formado por leis muito antigas, né, que já não correspondem mais aos anseios da comunidade brasileira. Você, vereador Alfredinho. Eu fiquei assustado aqui quando ele começou a falar. Já existe proposta até de 14 anos. Acho que daqui a pouco vão querer já praticar o sistema prisional na barriga da mãe, né? Porque 16, 14, ou seja, e são medidas que está provado que não resolve. Nós estamos num momento de muitas pautas conservadoras e muitas delas ilusórias e que não vai resolver problemas. Como disse Bemari, o problema se resolve com a educação, com a cultura, com o esporte. Você dá algo para esses menores fazer. Eu moro na periferia de São Paulo e eu convivo todos os dias na periferia com as comunidades carentes, mais pobres que a gente possa imaginar, e você tem o jovem ali sem ter o que fazer, ou aquele que está estudando ainda num período de escola e depois que não está na escola, na rua, é alvo muito fácil do crime organizado. E o crime organizado hoje ele não recruta só jovem de 16, até de 10 já está sendo recrutado, né? Então, diminui a maioridade penal para 16, não vai resolver porque, como eu disse aqui, já tem meninos aí de 10, de 11, 12 anos recrutados pelo crime organizado. Eu acho que a preocupação está muito maior em aprisionar o jovem do que em recuperar. Eu acho que a preocupação maior tem que ser em recuperar um menino de 10, de 16 anos, é um menino perfeitamente recuperável. E se ele for preso, é isso que foi falado aqui. Aí é que ele vai virar, aí é que ele vai virar um bandido de fato. Vai praticar o crime, porque as prisões aqui no Brasil está provado que são escolas de crime. De lá dentro das cadeias, os chefes dos crimes comandam as comunidades aqui na periferia, e com muita capacidade, aliás. Então, sou totalmente contra a diminuição da maioridade penal. Na maioria dos países do mundo é 18, no Japão é 21. Por quê? Porque são países que investem na educação e o jovem, até quando sai para o mercado de trabalho, já está nessa idade já formado, já com curso superior. É isso que resolve o problema, como disse bem Maria, educação, o esporte, a cultura, ou seja, você tem que dar opção para esses jovens, para essas crianças. Os defensores aí da redução argumentam que se o jovem de 16 anos ele tem condições de votar, por exemplo, né, ele teria condições aí para também se responsabilizar pelos seus atos, né? Da visão dos senhores, aí aos 16 anos, um jovem tem condição de realmente estar plenamente responsável pelo ato infracional cometido? Eu estou sorrindo aqui porque eu estou cansado de ouvir esse tipo de argumento. Se ele pode votar, ele pode pagar criminalmente. E assim, é um argumento que eu canso de ouvir e que é uma coisa tão infantil esse argumento, assim, tão sem relação nenhuma. O fato de votar e responder criminalmente, o que tem a ver uma coisa com a outra? O fato de você ter consciência política aos 16 anos não significa que você está plenamente formado, a tua personalidade. É fato que assim, você pode votar aos 16 anos e, assim, o que isso prova? Não prova nada. E está sim comprovado que a sua personalidade você não está formada aos 16 anos. Ela vai terminar de se formar em torno dos 21, na verdade. Então, essa colocação é muito boba, sabe? Não tem relação nenhuma. O que seria muito mais interessante do que a gente encarcerar os nossos jovens seria tornar as nossas escolas mais interessantes. Em vez de retirar, como está se tentando hoje, muito da educação, filosofia, história, tornar as nossas escolas mais interessantes e cooptar, entre aspas, os nossos jovens para dentro das escolas. Cooptar os nossos jovens para ter um curso interessante, para que eles passem a maior parte do dia dentro das escolas e não nas ruas à disposição do tráfico. Isso sim seria uma transformação na nossa sociedade. É melhorar o nosso ensino, é tornar a nossa escola plural. Essa escola dita a escola sem partido, que na verdade é uma confusão que se fez, devia se chamar o projeto Escola de Partido Único, não Escola Sem Partido. É uma confusão que se fez na cabeça das pessoas para transformar um projeto
que na verdade é transformar a população extremamente, uma população ignorante, sem conhecimento de nada, sem debate político, sem abrir a cabeça dos nossos jovens. É isso que está tentando se transformar. E isso é transformar uma população ignorante em possíveis criminosos. Aí sim nós vamos ter uma população mais violenta, mais criminosa e mais cárceres. E aí sim nós vamos poder privatizar os nossos presídios, que é para onde nós estamos caminhando. E tudo isso vai ser uma sociedade cada vez muito pior. Luiz, por favor. Olha, eu acredito que o jovem de 16 anos ele já tem consciência, sim, do que faz. Teve uma mudança cultural muito grande nos últimos, 40, 50 anos. As pessoas começaram a ter uma maturidade muito precoce, né? Hoje a gente vê aí que as pessoas começam a trabalhar, tem iniciação sexual mais cedo também, e muitas vezes se envolvem com essas questões criminais mais cedo também. Como eu disse, não é a solução universal. O problema da criminalidade não é de forma alguma simplista. Tá? Você precisa repensar ele de forma ampla. Eu concordo com o que foi dito. Acho que tem que investir muito em educação, tem que tornar a escola mais interessante, tem que investir em cultura, mas também temos que repensar todo o nosso sistema penal. E nesse contexto de repensar todo o nosso sistema penal, que é formado por leis muito antigas, que hoje não correspondem mais aos anseios da sociedade, nós temos que repensar a questão da maioridade penal também. Tá? E existe alguma correlação com essa história dele poder votar? Porque se ele pode votar, significa que a nossa Constituição admite que ele está integrado à cidadania, a tal ponto que ele pode fazer escolhas políticas relevantes. Se ele pode fazer escolhas políticas relevantes, ele também teria que ter responsabilidade. Eu concordo que não existe uma correlação direta, tá? Mas existe aí alguma correlação. Outra coisa, eu acho que o único sistema que está comprovadamente falido, que comprovadamente não funciona, é o que nós temos hoje. Porque hoje nós temos impunidade, alta criminalidade, predomínio aí de tráfico de drogas, temos uma criminalidade organizada crescente que nós precisamos combater. Então esse sistema precisa ser alterado e precisa ser alterado com urgência. Não é só alterar a maioridade penal, temos que repensar todo o sistema. Mas nesta ampla reforma, precisamos pensar também a maioridade penal, por favor. Assim, uma questão muito delicada que você está colocando, assim, a questão anseios da sociedade. A gente não pode confundir a questão anseios da sociedade com estudos, com pesquisas. Então, assim, anseio da sociedade não pode ser respondido com uma coisa que parece uma solução. Vamos reduzir a idade penal. Com coisas simplistas que podem parecer soluções, porque é o anseio da sociedade. Nem sempre o que a sociedade está pedindo é o melhor caminho. A gente precisa eventualmente mostrar para a sociedade que existem estudos mais profundos, caminhos, às vezes, que podem não ser tão simples como a responsabilização que eu estou colocando, que não é algo tão simples como falar vamos reduzir e pronto, como o Datena gosta de fazer, soltar essas pesquisas, e a população extremamente mal informada, de forma impensada, vai e vota. Então, esse anseio da sociedade é algo que a gente não pode dar uma resposta simples. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, depois eu abro espaço para o Luiz se quiser também responder. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos.